mês de canal significa mais um mês de leituras. E a dúvida é, será que eu consegui manter a média de 8 livros igual em fevereiro? Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. Tem uma premissa aqui na internet, de maneira geral, que diz que se tem uma pergunta no título de um vídeo, se o vídeo começa com uma pergunta, normalmente a resposta é não. E é o caso desse aqui também. Março não foram de tantas leituras quanto fevereiro, mas eu vou mostrar quais foram as leituras e o porquê. O primeiro livro que eu terminei foi este daqui, A Arte do Romance, da Virginia Woolf. Esse foi um livro 4,5 e essa meia estrela foi mais por conta de ser um livro que em alguns momentos eu senti um pouco arrastado, assim, a leitura. Talvez por ser um livro teórico. Mas a Virginia, ela coloca essa teoria de uma maneira brilhante. Foi um livro que eu esqueci até de marcar com os post-its, porque eu só fui lendo, grifando, anotando, que é algo que eu nem tenho o costume de fazer quase nos livros, mas que foi necessário porque, além de tudo, era um livro para discussão do Clube das Jovens Senhoras, da Fala Fernanda, né, da Fernanda. Então eu queria anotar tudo, eu queria marcar tudo para poder participar dessa discussão. Foi a primeira discussão que eu participei efetivamente no clube e eu achei fantástico, assim, como sempre, participar de clubes de leitura promovem essa troca tão importante. Então, esse é um livro que eu recomendo muito para quem quer estudar sobre literatura, estudar sobre livros, é aquele livro que fala sobre livros, com muitos exemplos, e acho que é isso que também arrastou um pouco a leitura em alguns momentos, porque nem todos os exemplos que ela dava eu conhecia. Então, é por isso, mas é um livro excelente. E tem resenha dele um pouquinho mais detalhada lá no meu Instagram, As Crônicas da Flávia. Sigam se vocês ainda não seguem lá. Segundo livro lido foi pelo Kindle, Marília de Dirceu. Esse é um livro que eu dei 3,5, foi uma releitura. A primeira vez que eu li foi para prestar vestibular ou no ensino médio, algo assim, então faz muito tempo. E eu reli exatamente por ser uma leitura obrigatória de vestibular e poder gravar o vídeo aqui pro canal, né? Então eu vou deixar linkado aqui o vídeo, que tá bem detalhado, explicando cada um dos pontos. Na verdade, poderia estar ainda mais detalhado, mas traz um resumo geral para vocês sobre o livro. As minhas impressões de leitura, para além da parte teórica, digamos assim, a parte técnica de análise. Ele é um livro que é muito datado, não dá pra gente analisar ou pensar na experiência de leitura sem levar em consideração o contexto histórico daquele momento. Então, por isso, talvez o 3,5. Além disso, eu li no original, né, de um português mais arcaico, que dificulta, que vai arrastando um pouco a leitura de cada uma das liras. Então, por isso essa nota, mas é um tipo de livro que todo mundo que tem um interesse por literatura brasileira deveria ler. Terceira leitura, também no Kindle, é uma leitura que vai sair vídeo aqui no canal, porque é outra leitura obrigatória. É o próximo vídeo dessa série, que é a Carta de Pero Vaz de Caminhas, que é a Carta de Achamento do Brasil. Eu não consegui dar uma nota, porque é um documento histórico, assim, muito mais do que um livro, né, por ser uma carta muito extensa e tem o e-book ou um arquivo de PDF, porque é domínio público. Ele é um documento histórico. De novo, entra naquela questão de ser algo datado, de ser muito específico, de uma visão colonial, né, colonialista de fato, né, do imperialismo português, das grandes navegações. Então, eu não consegui dar uma nota, mas eu acho que é uma leitura válida pra gente ter uma visão do que foi esse movimento de invasão do Brasil. Quarta leitura, O Fantasma da Ópera. E foi uma leitura 4,5. Foi 4,5 porque eu acho que, de novo, em alguns momentos a descrição e a narrativa vai te dando um peso e parece que vai girando em círculos sem sair um pouco do lugar, mas quando sai te leva pra algo uau, assim. Então é um livro muito bom.
Eu nunca tinha assistido ao musical, visto o filme, nada. Então foi meu primeiro contato, de fato, com o Fantasma da Ópera. Eu conhecia um resumo do clássico. E é um clássico que eu recomendo pra todo mundo, porque ele te traz muitas coisas, assim. Então, vai sair uma resenha detalhada lá no Instagram amanhã, porque hoje tem a discussão. Essa foi uma leitura que eu fiz pro desafio do Clube Doutores Leitores. Eu vou esperar um pouco essa discussão, essa troca que eu falei de quando a gente tem um clube de livros, para poder fazer a resenha, e vai sair amanhã lá no Instagram. Mas de maneira geral, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que eu já tinha visitado vários desses lugares em Paris, e me deu vontade de voltar, mesmo não sendo a cidade que eu mais gostei de conhecer. Me deu vontade de gravar, quem sabe, para os lugares literários, um vídeo que fale sobre Paris, porque traz também um pouco de toda a história e contexto social da época. A literatura tem um pouco disso. E aí a gente já chega o quê? O último livro. Pois é, foram só 5 leituras este mês. Tudo bem que eu tô dentro da minha meta, que era de 1 livro por semana, né? Então, deu pra manter a média em março. Mas o último livro que eu li, eu terminei ontem, exatamente pra poder garantir que seria uma leitura de março, que é Dostoiévski, Vida e Obra. Outro livro pro Clube da Fala Fernanda, né? Foram 2 livros fininhos, mas muito densos. Eu não consegui terminar no prazo, eu não conseguiria participar da discussão de qualquer forma. Então, eu me coloquei o prazo de terminar ainda dentro de março. E para esse livro, eu dei 3,5 estrelas. Muito pela minha experiência, tá? Eu entendo qualquer pessoa que tenha dado 5 estrelas ou que tenha favoritado esse livro, porque é uma biografia com uma narrativa completamente diferente do que a gente conhece. Ele descreve a biografia do Dostoiévski de uma maneira quase poética. Eu fiquei encantada e grifei várias partes, fui marcando vários momentos da leitura, desde o prefácio, na verdade, que foi escrito pelo Eliezer Moreira, que fala sobre o autor, porque em todos os momentos, assim, foi me despertando muita curiosidade. Eu vi uma vez, eu acho que foi a Aya que falou que ela dá 3 estrelas pra um livro que, assim, não é pra mim, mas pode ser pra você. E aí, essa seria a ideia de eu dar 3 estrelas, mas é um pouquinho a mais, então 3,5 estrelas. Porque eu acho que é um livro que poderia até ser pra mim, se eu conhecesse a obra do Dostoiévski. O que me fez abaixar essa nota, e aí por isso eu entendo quem deu 5 estrelas, não é a linguagem, não é a forma como o autor coloca tudo isso. É por não ter lido Dostoiévski ainda. Então, quando ele fala, por exemplo, num capítulo sobre os personagens do Dostoiévski, essa construção e como a vida, né, do Dostoiévski se encontra nessa literatura dele, na escrita dele, eu fiquei completamente perdida. Não completamente, mas eu não conseguia estabelecer essa relação tão forte. Confesso que me dava vontade, assim, de pular. E assim como no livro da Virginia, eu não conhecia todos os exemplos a fundo, né? Então já li Oscar Wilde, por exemplo, mas nunca tinha parado para relacionar da forma como ele faz aqui no livro. Então isso foi impactando na leitura de alguma maneira. Mas, se você é leitor de Dostoiévski, assim como eu pretendo, porque esse mês de abril, um dos livros que eu vou ler no clube é Gente Pobre, do Dostoiévski, esse é um livro pra você, porque a forma como ele escreve as biografias são, assim, fenomenais. É uma escrita que te envolve e eu não pulei, não parei em nenhum momento exatamente por conta da narrativa. Mas assim, 5 leituras apenas, mas eu juro que teve mais algumas coisas. Além dessas 5 leituras, eu iniciei A Sociedade do Anel, que é uma leitura que vai ser agora de abril, porque eu preciso terminar a tempo de discutir no Clube Descobertas. Eu li o primeiro capítulo, então eu estou na página 90. Ele já me despertou várias reações e eu tô gravando um vlog de leitura dele pra sair aqui no canal. Então assim que eu retomar essa leitura, tenho só outros 2 livros na frente pra ler ainda. Como que eu vou dar conta dessa TBR de abril? Não sei, tá? Mas enfim, assim que eu terminar a leitura vai sair o vlog aqui no canal, com todas as minhas impressões detalhadas e tal. Mas essa foi uma leitura iniciada em março, então
uma menção honrosa aqui. Também uma menção honrosa a este calhamaço, que eu fiz o unboxing dele no canal, que é Os Miseráveis. Esse daqui, eu tô atrasada no cronograma. Gente, ele praticamente não me viu, sabe? Eu li, assim, o mínimo do mínimo. Atrasadíssima, estou na página 55, ou seja, na primeira semana de leitura. E se eu realmente pretendo terminar em 5 meses, eu já tô com 1 mês de atraso quase. Talvez seria março, abril, maio, junho. Talvez eu termine lá em julho, agosto. Mas li alguma coisa, então ele vai ficar aparecendo por aqui conforme eu for lendo. E aí a última tentativa de leitura foi este daqui, A Noite Passada, no Telegraph Club, que, gente, abandonei. Eu nem acho que o livro seria tão ruim assim, mas eu não tava no espírito. Não foi um livro que me prendeu desde o início. E apesar dele ser um livro para um clube de leitura, né, pro Catarse do GF, pro MLC, eu abandonei. Abandonei deliberadamente, não é que eu não tive tempo de ler, é que eu olhei e falei, gente, não tá me prendendo, não tá chamando minha atenção, não tá me envolvendo, e eu não vou ficar lendo esse livro, sendo que tem todas essas outras leituras que eu sei que vão ser maravilhosas pra eu fazer. E aí no começo eu até tentei, gente, ó, tem algumas marcações que eu falei, não, dá pra discutir, então assim, eu não acho que é um livro 100% ruim, eu acho que tem pessoas que vão gostar bastante. Eu parei no capítulo 5, mas eu não tenho vontade nenhuma de pegar de volta. Talvez ele entre na minha lista de doações, porque simplesmente não. A minha única dúvida entre doar ou não esse livro, talvez insistir, é porque ele foi vencedor do National Book Award. Essa é uma discussão que eu já tive com as meninas do Clube Travessia. Livros que a gente quase unanimamente acha ruim, não ruim, mas não tão bom, e que vencem prêmios. A gente discutiu isso sobre um livro brasileiro, que é o Se Eu Fechasse os Olhos Agora, do Ednei Silvestre, que foi adaptado para televisão, vencedor do Prêmio Jabuti, e a gente ficou meio assim, como? Sabe? Como? Eu não achei de todo ruim, mas eu não acho que é um vencedor de prêmio. E é o mesmo caso aqui, que também teve gente no Catarse que deu 2,5 estrelas, mas ganhou um prêmio. Eu abandonei, mas é vencedor de prêmio. Então, assim, quais são os critérios, ao mesmo tempo em que a gente percebe que a literatura é muito individual, é muito da sua experiência de leitura. Então, eu tô na dúvida se eu quero insistir nessa experiência ou não, mais pra frente. Talvez ele fique ali na estante, ou talvez eu simplesmente já vá doar, que desisto. Não vou ler mesmo. E essas foram as 5 leituras concluídas, as 2 leituras iniciadas e a leitura abandonada de março. Essas 2 leituras iniciadas ainda vão estar acompanhadas de mais 5 livros. Então tem pelo menos 7 livros para eu ler em abril, só de clubes de leitura. Vou dar conta? Não sei. Aliás, praticamente 8 livros, porque eu tenho um livro pra maio que é a primeira semana de maio, então provavelmente eu tenho que terminar em abril também, né? Vou dar conta? Não sei, daqui a 1 mês eu volto pra contar pra vocês. Me conta nos comentários quais foram as leituras de vocês durante esse mês. Vocês conseguiram cumprir a TBR proposta? Eu, claramente não. Além disso, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque tem vídeo 3 vezes por semana, toda segunda, quarta e sábado. Deixa um like, compartilha com seus amigos e vejo vocês na próxima. Tchau!